Aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 2. Glória a Deus. Lucas, capítulo 2. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Lucas, capítulo 2, versos 41. Amém? Se você tiver sem Bíblia aí, irmão, pelo amor de Deus, pega a Bíblia aí, você tem que acompanhar. Ah, pastor, tem problema, eu não enxergo. Aí tudo bem, você ouve. Pastor, eu tenho dificuldade com leitura. Tudo bem. Mas se você tem condição de ler, você precisa ler a Bíblia. Você precisa trazer a Bíblia. Amém? Para o culto. Ah, não tem Bíblia, pastor. Compra uma. Compra uma Bíblia boa para você. Para você ler a Bíblia, porque não tem como você ser um crente que não carrega a Bíblia. É a mesma coisa de um soldado que não carrega espada, que não carrega arma. Ele está sujeito a qualquer momento ser aniquilado. Então a Bíblia é o nosso manual, você tem que carregar, ela é a tua arma, amém? A Bíblia diz que ela é a espada do Espírito, amém? Que ela nos ajuda a lutar contra os dardos inflamados do inimigo. Assim é a Bíblia. Versículo 41 diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Diga assim: foram caminho de um dia. Amém. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, diga assim, 3 dias depois. Olha para você ver. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Amém e amém. Senhor, obrigado, Jesus, por sua palavra, que nos conduz, que regra a minha vida, que regra as nossas vidas, que muda o nosso caráter, que nos mostra o caminho onde andar, nos mostra onde pisar. Ó Deus, obrigado por sua palavra, que nesta noite tem o poder de, através deste texto, mudar as nossas vidas e nos fazer muito melhores. É o que oramos no nome de Jesus. E você pode dizer amém? Amém, amém, querido. Talvez você já tenha lido esse fato. E o que está acontecendo aqui, eu quero falar com você. No versículo 40, diz assim, né, do capítulo 2: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, graça diante de Deus estava sobre ele. Jesus estava crescendo, e nesse momento, quando ele já tinha 12 anos de idade, a Bíblia diz que José e Maria, eles subiram a Jerusalém. Por quê? Havia em Jerusalém algumas festas importantes, e uma das mais importantes era a festa da Páscoa. E uma coisa que o judeu gostava, e era meio que uma religião para ele, era participar dessas festas. Então, neste momento da festa, o texto nos mostra que José pegou Jesus e Maria, Jesus com 12 anos, e foram para a festa. E ficaram lá na festa, e a festa durava vários dias. E quando terminada a festa, voltaram eles para trás. Só que tinha um problema. Eles voltaram para trás e esqueceram o menino Jesus. A Bíblia diz que eles vieram andando, né? E era um caminho longo, porque eles voltavam a pé, não havia, né, um meio de transporte assim. E eles vinham, caminharam um dia, achando que Jesus estava no meio de todo aquele povo que foi, porque era meio que uma caravana de pessoas que voltavam. E eles, achando que Jesus estava no meio daquele povo, se perderam de Cristo. Esqueceu o menino para trás. E já aconteceu isso com você? É uma coisa muito doida, né? Um dia eu estava lá na igreja de São José, tínhamos terminado o culto,
Não sei se você conhece o Israel Osmer, filho do pastor Nil. O Israel hoje está grandão, mas logo que ele veio para cá, o Israel era pequenininho, menino muito bonito, e ficava lá no meio. E o meu telefone toca, e eu já estava todo mundo indo embora, né? E o meu telefone toca, o pastor Nil, o Jair. Eu falei: oi, pastor. Ô Jair, eu estou preocupado. Eu falei: por quê? Eu já estou aqui em casa. Eu falei: pastor, que bom, o senhor foi embora rápido, né? Mas só que eu esqueci o Israel aí na igreja. Eu falei assim: sério, pastor? Jair, eu só notei que ele não estava comigo quando eu cheguei aqui em casa. E a Karen? A Karen veio comigo também, não notou também. Eu falei: pastor, vocês estão ficando tudo doido. Jair, vê se ele está aí, traz ele para mim. Eu falei: tá bom. Eu me lembro de uma vez que eu estava na casa da irmã Dina, e eu fui embora também, estava entrando no carro, dando partida no carro, eu e minha esposa, e nós lembramos que o Pedrinho tinha ficado para trás. Voltei: Dina, me dá meu filho. Pode pegar, pastor. Eu falei: então tá bom, vamos, Pedro. Mas nós já estávamos indo embora. E num momento de distração, eu queria pensar um pouco com você hoje sobre o tema: perdendo Jesus de vista. Será que é possível se perder de Cristo? Será que é possível esquecer-se dele? É claro que é possível. José e Maria se distraíram e perderam Jesus, deixando para trás. Deixa eu te falar uma coisa para você. É muito fácil nós nos perdermos de Deus. É muito fácil. A gente às vezes tem a mania de dizer: mas cadê Deus? Ai, Deus não está. Deus está te vendo. Às vezes, por mais que você esteja sofrendo ou passando por alguma dificuldade, Deus está te vendo. Ele não abandona você. Ele continua ali. Como nós falamos lá no velório do irmão Antônio, Deus é soberano. Ele está no controle de tudo aqui. Ele está controlando tudo. Ele me permitiu ir no hospital e falar do amor dele. O senhor Antônio se alegrou, reconciliou. Deus tinha uma obra para tudo isso. Nós oramos para Deus curar. Às vezes Deus não cura. E aí? Deus não está conosco, Ele não está nos vendo? Ele está nos vendo, Ele é soberano, ainda que as coisas não aconteçam na sua vida. Isso me faz lembrar de uma situação, se eu não me engano, o pastor Osmir falou isso um dia, de um homem que saiu a viajar com toda a sua família. E quando ele passava pela linha férrea, não deu tempo, e o trem veio, pegou o carro dele, matando todos no carro, menos ele. E ele ficou vários dias internado no hospital, e quando ele pôde se recuperar, ele veio à igreja. E ele perguntou para o pastor: pastor, onde estava Deus quando aquele trem pegou e matou minha esposa e meus filhos? E o pastor muito sabiamente disse a ele assim: Deus estava, meu irmão, onde Ele está agora, no teu trono de Rei soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano, amém? Ainda que as coisas não saiam da maneira que você quer. E Deus não nos deixa se perder, mas nós nos perdemos dele. Olha para você ver. A Bíblia diz assim, Jeremias 16, 17, diz assim, preste atenção, não precisa abrir: porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, Ele vê claramente cada um de seus passos. Olha, você vê, Jeremias está falando, ele está detalhando de qual forma Deus nos vê. A Bíblia diz que Deus nos vê assim, ao ponto de detalhar os nossos passos. Olha o que ele diz: Deus observa o caminho dos homens, Ele vê claramente cada um de seus passos, cada um de seus movimentos. Deus está de olho, Deus vê, Deus conhece a tua vida. Deus não é capaz de se perder de você, mas nós, com as nossas atitudes, somos muito bem capazes de perdê-lo de vista. Amém?
Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós podemos perdê-lo. O texto diz que Ele vê cada passo que damos nesta vida. Ele não se perde, Ele não nos perde de vista. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra. Mas o que aconteceu aqui, pastor? Querido, há várias coisas aqui que nós podemos falar aqui, mas eu queria que nós aprendêssemos algumas coisas nessa noite aqui, com esse texto de Lucas capítulo 2. Amém? E a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos, mas por que nós muitas vezes nos perdemos de Jesus, perdemos Jesus de vista? Eu pergunto para você, mas por que muitas vezes nós perdemos Jesus de vista? Pensa aí, por que será que às vezes nós perdemos a Ele de vista? Como Maria, né? Pode você ver, um pai esqueceu o filho em algum lugar. Você sabe que eu sou um cara muito doido, irmão. Um dia, deixa eu te falar uma coisa interessante, porque nós os homens, às vezes nos perdemos em algumas coisas, mas uma mãe é muito mais difícil. Mas você vê que o texto mostra que a própria Maria, ela achou que o menino estava no meio deles. A própria mãe se perdeu do filho. Sabe que um dia eu tinha uma oficina que era perto de uma mecânica do meu amigo. Você saía da minha oficina, virava a esquina e era a mecânica do meu amigo. E a gente sempre trocava serviço. E um dia eu saí, eu já falei isso para você, né? Eu saí com o meu carro e eu fui até a mecânica do meu amigo, encostei lá, desci do carro, tranquei o carro e fui lá e conversei com ele sobre alguma situação, sobre algumas coisas que nós estávamos conversando. E então, de repente, eu saí e vim embora. Voltei para a minha oficina, de pé. Trabalhei o dia todo, irmão. Trabalhei, né? E não sei o que, fiz o que tinha que fazer. Na hora de ir embora, eu saí lá fora e falei: ué, cadê meu carro? Roubaram meu carro. Fiquei doido, falei, era um ômega bonito que eu tinha. Falei, roubaram meu carro. Meu Deus do céu, roubaram meu carro. Aí a gente usava muito rádio. O Mantino me chamou no rádio. Ô Jair, eu falei, o que é? Você deixou seu carro aqui na porta. Eu falei, meu Deus, é verdade. Está lá no Mantino, eu esqueci o carro lá. Eu fui de carro, voltei de pé, larguei o carro lá. Essas coisas acontecem na nossa vida. E isso às vezes acontece na nossa vida espiritual. Nós podemos nos perder de Cristo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas por que muitas vezes perdemos Jesus de vista? E eu queria pensar muito rapidamente com você para nós orarmos. Olha, a primeira coisa é, muitas vezes distraímos e passamos a andar na frente dele. Sabe o que o texto diz? O texto diz assim, olha para você ver, versículo 43 diz assim, ó, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Eles passaram na frente de Jesus. E nós sabemos que Cristo nos chama a segui-lo. Amém? E como é difícil seguir alguém? Quem é que segue alguém? É quem anda atrás daquele que ele está seguindo. Sabe por que nós nos perdemos de Cristo muitas vezes? Porque nós queremos passar à frente dele. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões. E aí, a gente vai deixando ele de lado. Não se segue alguém andando em sua frente. Cristo nos ensina a segui-lo e nunca ao contrário. Muitas vezes em nossas vidas fazemos isso, tomamos nossas decisões e vamos caminhando achando que Jesus irá atrás de nós. Você já viu? A pessoa diz assim, estou pensando em fazer isso, eu vou orar a Deus. Mas aí quando ela vai orar, ela já tomou a decisão. Eu já fiz isso muitas vezes, irmãos. Quantas vezes eu já fiz isso? A maioria das vezes eu quebrei a cara. Crente, hein? Olha, estou pensando em fazer um negócio, eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. Mas aí, irmão, quando eu via, eu já tinha feito. Quando eu via, eu já tinha comprado. É igual a pessoa, irmão, a pessoa vai fazer um financiamento, comprar alguma coisa cara, fazer uma dívida, e tem que orar, tem que pensar. Mas aí nós não fazemos isso. Nós até comentamos que vamos fazer, mas nós tomamos as nossas próprias decisões. Sabe o que é isso? É tomar a frente de Cristo. Amém? Estão entendendo? Então, por que é que nós perdemos Jesus de vista? Porque nós tomamos a frente dele. E o versículo 43 está dizendo isso. E terminados os dias da festa, ao regressarem, eles esqueceram a menina em Jerusalém. E tomaram a frente dele e veio e deixou o menino lá.
Mas assim está, olha para você ver, assim, quando nós tomamos a frente, não é a ordem certa. Jesus deve ir em primeiro lugar, e nós o seguimos. O que nós falamos aqui hoje? Mateus 6,33, diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cristo, se Ele é o primeiro lugar na sua vida, então você tem que segui-lo, andar atrás dele, pisar onde ele pisou. Se ele diz isso não pode, nós não devemos fazer aquilo. Amém ou não? Se a Bíblia diz, né? E onde está a vontade de Cristo? Onde está a forma de seguir a Jesus? Está na tua palavra. Se ele diz que o pecado, a imoralidade, nós devemos correr destas coisas, então nós devemos correr destas coisas, porque isto é seguir Jesus. Eu me lembro de muito pequenininho, quando eu e meu irmão, só tinha eu e Osmir, e meu pai então nos levava para o Paraná, e meu pai lá no sítio onde nós íamos, tinha um rio legal para se pescar, onde meu pai pescava quando era criança, então ele gostava de nos levar ali. Mas para chegar à beirada daquele rio, dava um trabalho. E pensa no medo de cobra que eu tinha, irmão. Tem até hoje. O meu irmão tem mais medo que eu, Osmir. E eu lembro que nós íamos, eu e Osmir, atrás do meu pai. Meu pai com o facão na mão, abrindo o caminho. E onde o pai pisava, nós pisava também. Até que nós chegávamos à beira do rio. E ali nós pescávamos. Seguir é isso. É andar atrás. Eu quero Cristo, mas você toma umas decisões desesperadas na sua vida, acaba contigo. Muitos aqui chegaram aqui nesta noite, olha, vou falar para você, até meio que desanimado. Sabe por quê? Porque tomou tanta decisão errada na vida, e hoje ainda paga por consequências, porque não deixou Cristo ir à frente, mas tomou a frente de Cristo. Amém? E eu quero dizer para você que esta é a ordem errada daquele que serve a Deus. Servir a Deus é andar atrás dele. Maria e José tomou a frente, deixou Cristo para trás. Oh Deus, há tempo. Amém? Se você tem passado na frente de Jesus em suas decisões, peça para que o Senhor tome a frente da sua vida de novo. Pastor, errei demais, não tem problema. Até agora deu problema, mas agora se você pedir para Ele, Deus, toma a frente da minha vida, conduza a minha vida de novo, Deus vai conduzir a sua vida e ainda há jeito para você. Se você olhar hoje para algumas decisões que você tem tomado, você poderia identificar se Jesus está na frente ou atrás de você. Se você olhar para a sua vida espiritual, para a sua vida como crente, como servo de Deus, Jesus tem conduzido, Ele tem andado na tua frente, é Ele quem conduz a sua vida. Você tem seguido a Jesus ou você tem andado, aleluia, na frente dEle? Então o primeiro problema aqui, que nos faz se perder de Cristo, é quando eu tomo a frente. A sua vida deve ser guiada e direcionada por Ele. Jamais você deve achar que Jesus vai te seguir quando você deve segui-lo. Segunda coisa, muitas vezes nos distraímos em momentos bons de nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu desejo toda alegria, toda felicidade, como Écio falou aqui, como nós pregamos aqui semana passada, lembra? Nós pregamos aqui semana passada sobre alegria de servir a Deus. Lembra? Nós falamos sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cuidado com os momentos bons da sua vida. Cuidado. Esse momento da festa era um momento maravilhoso. Era um momento onde eles foram lá e tinha toda uma situação. Era um momento onde eles reviam muitas pessoas. Havia ali essa festa da Páscoa. Era um momento de muita festa e gratidão, porque a Páscoa ali significava o quê? Significava, uma das coisas era a libertação do povo no Egito. Era um momento de muita festa.
Como você lida com os momentos bons da sua vida? Olha para você ver, o versículo 41 diz assim: ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Cuidado com os momentos de festa na sua vida. Cuidado com os momentos. É claro que você tem que ser alegre, mas você não pode se esquecer de Deus. É claro que você pode adquirir coisas boas, né? A alegria de comprar um carro novo, de comprar a casa própria. Mas o que você faz quando isso acontece? Então cuidado com os momentos bons da sua vida, não se distraia. Cuidado, temos a tendência de se esquecer de Deus em momento onde tudo está muito bem. Nós temos essa tendência. E eu vou dizer, olha aqui, ó. Eu vou perguntar para você e você vai identificar muito rápido. Quantas pessoas você conhece que após ser abençoadas, eu conheço um monte, foi abençoado e sumiu. Aí fala que o pastor é culpado, que a igreja é ruim, o louvor é ruim, tudo é ruim. Mas não é, sabe o que é? Não sabe lidar com os momentos bons. Pastor, ora comigo aí para Deus me abençoar. Vamos orar. Só que eu vou falar uma coisa para você, irmão. Olha, uma vez a irmã me procurou. O pastor, eu vou sair de louvor. Um irmão que tocava conosco. Mas por que você vai sair do louvor? Você é uma benção, está tantos anos com a gente aqui. Ah, pastor, eu arrumei um trabalho. O meu trabalho, ele está acabando comigo. Não estou conseguindo mais. Aí eu falei assim: não, filha, você não precisa sair não. Nós vamos fazer uma campanha aqui de oração. Ela falou: por que, pastor? Não, para Deus tirar o seu trabalho. Porque se era uma benção, agora o trabalho tinha... Você percebe? As pessoas são assim. Ah, agora eu tenho filhos, não consigo mais fazer as coisas. Então tudo aquilo que você acha que é bom, mas que te tira da presença de Deus, não é bom. Ah, eu arrumei um namorado, pastor, ele é uma bênção, é um gatinho. Já viu? É um gatinho. Não estou conseguindo ir na igreja mais, pastor. Então larga do gatinho, irmão. Larga desse gato que ranha e volta para a igreja, pelo amor de Deus. Então aquilo que te tira da igreja, pois não é bom, irmão. E o diabo, ele é muito lúcido e muito esperto, porque ele não coloca coisas ruins na sua mão, ele coloca coisas boas. É a mesma coisa o irmão. O irmão é uma benção, está em tudo, está aqui. Estou aqui na nossa igreja, não tem isso, né? Graças a Deus. Mas estou falando universalmente dizendo, né? O irmão é uma benção, ele ora e fala: Deus, preciso de um carro, Pai, me dá um carro. Aleluia, porque se o Senhor me der um carro, Pai, eu vou fazer a obra de Deus. Eu conheço, meu irmão. Irmão, eu já passei cada uma com esse tipo de gente. Me dá um carro e eu vou colocar lá escrito. Não, antigamente não tem mais, porque o problema antigamente tinha assim, ó: propriedade exclusiva de Jesus. Colocava lá assim o adesivo no carro, né? Tinha um irmão lá da nossa igreja que era assim. Ele colocou no carro dele: propriedade exclusiva de Jesus. Mas nós fazíamos os eventos de jovem, ele ia sozinho no carro dele para os eventos. Sabe por quê? Não queria que ninguém sujasse o carro dele. E um dia eu falei para ele assim: ô meu irmão, vem cá, filho. Eu era líder de jovem. Eu falei assim: vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Tira esse adesivo do seu carro aí. Sabe o que ele fez, irmão? Ele levou um monte de gente para um casamento, longe pra caramba. Chegou lá, irmão, os irmãos na carona, sabe o que ele fez? Para não sujar o carro, ele catou e veio embora sozinho na miúda. Largou os irmãos tudo a pé lá, para os irmãos 3, 4 horas da manhã, os irmãos andando igual uns camelos vindo embora, irmão. Eu falo que é verdade porque o meu irmão Jaco estava no meio. O Jaco chegou em casa 4 horas da manhã. Mãe, abre a porta, mamãe. O que foi, filho? Nós viemos de a pé, mãe, lá do aeronave até aqui, mamãe. Por quê, meu filho? O mineirinho largou nós a pé para não sujar o carro dele. Mãe, joguei até meu sapato fora. Falei: Jaco do céu. Nós queria pegar o mineirinho na igreja depois. E disse que o carro dele era de Jesus. Tem gente que é assim, ele não sabe lidar com as coisas boas. Aí ele fala: o meu carro é para fazer a obra de Deus. É para fazer a obra de Deus. Aí quando ele ganha o carro, irmão, ele vai até para Jerusalém de carro, mas não vem mais para a igreja. Acabou. Não esquece, igreja. Então a gente tem que saber lidar com esses momentos bons. O momento de festa talvez distraiu José, distraiu Maria. Você não pode ser distraído, aleluia, com as coisas que muitas vezes parecem boas, mas que te tiram das coisas de Deus. Não pode. Você tem que prestar atenção, porque você pode se distrair e perder Cristo de vista. Temos a tendência de esquecer Deus nos momentos bons da vida. Exemplo:
né? Quando estamos bem financeiramente. Já viu? Estamos bem financeiramente, né? Quando tudo está dando certo na minha vida, cuidado, isso pode te distrair da presença de Deus. Você vai ser abençoado, amém? As coisas vão continuar dando certo. Você vai ser abençoado financeiramente. Mas não esqueça de quem você é. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça do ministério que Deus colocou em sua vida. Amém? Ai, pastor, não vou mais na igreja. Por quê, filha? Estou trabalhando longe demais. Então vou morar para Deus arrancar você desse serviço aí. É melhor ser dura sem dinheiro. Pelo menos você está na igreja, buscando a Deus, adorando o Senhor. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que tem que ser assim. Tem gente que não pode ser abençoado. Às vezes a pessoa está muito melhor, né, com aquelas dificuldadezinhas. Às vezes tem fartura, mas Deus não deixa faltar nada, mas não permite às vezes que ela avance. Por quê? Porque se avançar ela some. A festa distraiu José e Maria. Eles esqueceram Cristo para trás. Será que você que está aqui nesta noite, você não tem esquecido Cristo para trás? Que vida que você tem levado? Amém? Que vida você tem levado? Qual é a sua situação com Cristo hoje? Qual é o seu tempo com Ele? Será que você também não se esqueceu? Sabe aquele emprego novo, carro novo, promoção, posse do apartamento, a casa própria? Você diz, né, pastor, isso não acontece comigo. Eu digo, acontece sim. Acontece com qualquer um. As pessoas buscam instabilidade em suas vidas, e isso tem afastado muitos de Cristo. Sabe o que nós queremos hoje? Estabilidade. Irmão, às vezes eu penso assim. Às vezes eu penso assim, ó Deus do céu, eu já orei dessa forma, você acredita? Deus, se eu tivesse bastante dinheiro, eu não ia trabalhar, eu ia fazer a obra de Deus, eu ia comprar um terreno, fazer um barracão enorme. Mas será que se eu tivesse, eu ia fazer mesmo? Ricardo, né? Será que se eu tivesse, eu ia fazer mesmo? Será que Deus abrisse uma porta? Eu vou ver então, Jair, vou abrir uma porta grande para você. Será que nós... Porque a gente quer instabilidade. Sabe uma coisa que nos tira muito da presença de Deus? É diversão. Estou dizendo que você não deve buscar isso. Estou dizendo que você... É claro que você tem. Essa semana eu vou pegar minha esposa, vou dar uma passeada com ela, vou dar uma distraída. Fériasinhas que a gente tem no mês de julho, meu filho está de férias, porque você tem que distrair. Vou lá visitar meus parentes, se Deus quiser vou pescar, né? Nós estamos planejando, né? Mas cuidado com muito divertimento. Por exemplo, no horário de culto você ir no shopping. Tem compromisso na igreja, sabe dos horários do culto, aí vai para o shopping. Domingo não é dia de ir para o shopping. A Bíblia diz que o domingo, todos os dias são do Senhor, mas o domingo é o dia, nós somos cristãos, é o dia que foi preparado para nós estarmos na igreja, estarmos junto com os irmãos. Então quando eu vejo alguém líder na igreja, que larga o culto, as coisas importantes do culto, para estar numa festa, por exemplo, vai ter uma festa, eu vou na festa, está deixando de ir no culto para ir em festa. Deixa eu te falar uma coisa para você, nós precisamos priorizar Cristo, para que nós não o percamos de vista. Sabe, quando eu me converti, irmão, e eu gosto de falar porque eu sou assim fascinado por futebol. Nós sempre jogamos futebol, eu, meu irmão. Hoje eu estou gordo do jeito que eu estou aqui, irmão, mas eu ainda corro 2 horas ali, na sexta-feira ali, quando eu vou jogar com os irmãos, eu corro 2, vou e volto. Não é mais aquela coisa mais, né? Mas eu sempre amei futebol. Meu filho, João Vitor, menino joga muito. Meu pai jogava, os meus tios, e o meu menino ama futebol mais do que eu, porque eu acho que aprendeu comigo, e joga muito, menino bom, já jogou em vários times, teve oportunidade de ser profissional, infelizmente não deu certo. Mas quando eu me converti, eu morava no condomínio Jorge Velho, e eu jogava, eu brincava quase todos os dias, mas tinha um jogo especial que era terça-feira. Terça-feira nós nos reunimos ali com a galera, e toda terça-feira, das 7 às 10 da noite, nós jogava ali, e era maravilhoso. Eu gostava, e eu me converti no meio disso. Só que o culto na nossa igreja era na terça-feira também. Sabe o que eu fazia? Faltava do culto para jogar bola. Olha, eita, era uma benção, né?
Mas, irmão, eu não faltava um culto. Não estou dizendo que você não deve faltar um dia para fazer alguma coisa. Eu faltava todas as terças. Eu não ia no culto. E um dia, irmão, eu estou lá jogando bola, irmão do céu, e brincando lá. E, irmão, tive uma dividida lá com um abençoado lá, irmão do céu. Quase que eu ranquei meu pé. Deu uma torção no meu pé que eu caí no chão, irmão, já não levantava mais. Torceu meu pé e eu desci para casa assim, ó. Ó, como é que eu andava, ó. Não podia pôr o pé no chão, descendo. E o irmão ajudou, eu entrei, que eu cheguei em casa. Mas, o que foi? Eu falei, torci o pé. Mas uma coisa aconteceu naquele dia, lá na quadra. O Espírito Santo ministrou no meu coração assim, olha, por enquanto, foi dessa forma que eu senti Deus falando comigo, irmão. Ó, Jair, hoje é dia de culto, você está faltando dos cultos, já faz tempo para vir jogar bola. Hoje você só torceu o pé, cuidado. Nunca mais eu joguei bola terça-feira. Nunca mais faltei do culto para jogar bola. Aprendi. Amém? Então, o lazer, coisas boas que tiram você da presença de Deus, cuidado. Saiba lidar com isso. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Então, cuidado. Quando você busca muita instabilidade, mas às vezes por causa disso, deixa as coisas de Deus, deixa os ministérios, deixa o chamado de lado. Amém? Cuidado com isso. Talvez José e Maria, diante desta festa linda, se distraiu. É o que acontece conosco quando nós não sabemos lidar com os momentos bons da vida. Amém? Terceira coisa, muitas vezes nós perdemos a sensibilidade de estar com Ele. Versículo 44 diz assim, olha comigo, ó. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo. Olha para você ver, aqui tem uma coisa interessante. Eles caminharam um dia, sem perceber que seu filho havia sumido. 24 horas. E eu fiquei pensando nisso. Eles andaram um dia sem perceber que Cristo não estava com ele. Então, ora, como é que você fica 24 horas sem falar com Jesus? Como é que uma mãe, o meu filho hoje, eu estava observando, eu estava em cima lá preparando a palavra, a minha mulher estava na sala, descansando, e o meu filho estava conosco, o mais novinho foi lá e falou, pai, tem 1,50? Eu falei assim, pega na minha carteira. Aí eu distraído ali com a palavra, aí ele desceu, abriu o portão, e o meu portão, irmão, está uma benção, ele abriu, saiu, irmão, não deu 5 segundos, a Adriana está assim, Pedro, cadê o Pedro? Pedro, por quê? Porque o Pedro saiu para fora, ele foi até ao depósito de bebida comprar um doce, que ele faz isso direto. Mas veja bem, a mãe não estava distraída. Aí quando ela chamou, eu percebi que o portão estava aberto, eu saí na varanda e falei, Pedro, o que você está fazendo aí? Estou comprando um doce, papai. Então tá bom, fiquei olhando, aí ele veio correndo, entrou para dentro e fechou o portão. 5 segundos. Como que você consegue ficar 24 horas sem falar com Jesus? É o que aconteceu. Um dia eles andaram. Estou trazendo isso para os nossos dias aqui, irmão. Amém? 24 horas, um dia sem falar com o Cristo. Você vê, nós temos que tomar cuidado, não perder essa sensibilidade de estar perto dele. Amém? Não perder, estar sempre prontos a orar, aquela intimidade com ele. Porque se você passa 24 horas sem dirigir a palavra a ele, é porque você está distraído, você está perdendo ele de vista. Amém? Como que você fica 24 horas sem vê-lo? E eu estou parafraseando aqui, como que eles ficaram 24 horas sem ver a face do teu filho, 24 horas sem comer com ele, 24 horas, será que não houve uma preocupação, mas cadê ele? Será que ele comeu alguma coisa? Você percebe a distração?
E a ideia de comer para o judeu é a ideia de um momento de intimidade. Então, quando eu não desejo estar com ele, eu estou, de certa forma, colocando em perigo a minha intimidade com ele. Eu estou me distraindo. Como que eu fico 24 horas sem orar? Como que eu fico 24 horas sem ver a ele, sem sentir a presença dele, sem procurar vê-lo? É isso que está acontecendo. É porque nós perdemos a sensibilidade. A sensibilidade de estar com Deus 24 horas sem tocar nele, sem ao menos perguntar se está tudo bem. Quando não há essa importância em nós de estar com Cristo, nós nos tornamos pessoas insensíveis. Quando você não se importa em estar com ele, quando você não se importa em buscar a ele, quando não há o desejo do teu coração de vê-lo, de senti-lo, quando esse desejo não há no teu coração, é porque você se tornou uma pessoa insensível a Deus, e você está a um passo de se perder dele. Porque ele não se perde de nós, é nós que nos perdemos por causa das nossas atitudes. Amém? Então, quantos estão compreendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Então, primeira coisa, nós distraímos, aleluia, quando nós passamos a andar na frente dele. Segunda coisa, muitas vezes nós distraímos em momentos bons da vida. Cuidado com os momentos de alegrias da sua vida. Cuidado. Outra coisa, muitas vezes nós nos perdemos, né? Nós perdemos a sensibilidade de estar com ele. Quando eu não me importo em senti-lo em minha vida, é porque já me perdi dele de vista. Eu não consigo mais vê-lo. Um dia, o texto diz assim, ó, olha o texto, diz assim, versículo: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Sabe o que é isso, irmão? Eles andaram um dia inteiro eles andaram, sem perceber que Jesus não estava com eles. Você percebe a distração? E você diz: pastor, se você não tomar cuidado, você distrai, você fica assim também. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo nos comprime. O mundo quer te distrair. O mundo quer colocar coisas em você para que você não queira estar com Deus. Coisas que substitua aquele tempo de estar com Deus. Sabe, uma das coisas que nós devemos tomar cuidado são com os prazeres da vida. Porque os prazeres da vida muitas vezes nos tornam insensíveis a Deus. Amém? Você não pode perder a sensibilidade. Você não pode perder o desejo de estar com Cristo, o desejo de estar com Ele. Eu gosto muito do testemunho do pastor Cirilo. O pastor Cirilo, ele conta que por muito tempo, mais de ano, ele levantava às 6 horas da manhã, e ele fazia uma marmita, e ele subia para o monte para orar, e ele, lá no monte, ele passava das 8 da manhã até o meio-dia, rodeando uma pedra, e orando e clamando a Deus. Quando era meio-dia, ele parava, ele dava graça, ele comia a sua marmita, ele descansava um pouquinho, e dali 1 hora ele voltava e orava em volta daquela pedra até às 6 horas da tarde. Ele fez isso por mais de anos. Por quê? Porque ele entendeu que o mais importante é estar com Cristo. E o pastor Cirilo, vocês conhecem, é um homem de Deus, uma referência nacional, um homem muito abençoado, e ele dá esse testemunho. Então, qual é o tempo que você tem com ele? Qual é o tempo que você passa com ele durante o seu dia? Se você não se importa com isso, você precisa começar a mudar os seus pensamentos nesta noite. Amém? Deus é o Deus da bênção. Talvez você veja aqui: pastor, eu quero uma bênção, eu quero uma esposa para casar, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero que Deus me abençoe, um trabalho novo, uma promoção. Amém, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer, mas isto é secundário. Ele só vai fazer isso quando Ele for prioridade no teu coração, porque o mais importante é estar com Ele.
O mais importante é Ele. Amém? Nós aprendemos isso no seminário. O pastor Zeca falou muito sobre isso, sobre a alegria de estar com Deus. Quando você vem para a igreja, qual é a sua alegria? Você vem aqui por quê? Você veio aqui simplesmente porque você tem um monte de problema, eu também tenho um monte, mas eu preciso chegar aqui e me alegrar na presença dEle. Você precisa entender que Ele não é maior, né? Que os seus problemas não são maiores do que o Deus que nós servimos. Ele é muito maior. E estar com Ele vai completar a minha alegria. Estar com Ele é o suficiente. E as outras coisas serão acrescentadas. Sabe qual é o problema? O problema é que nós trocamos a ordem dos fatores. Mateus 6,33 diz assim: mas buscar em primeiro lugar. Nós não buscamos a Deus em primeiro lugar. Deus é secundário. Sabe o que as pessoas fazem? Elas fazem, eu vou para a igreja se as coisas estiverem tudo muito bem. Aí quando está tudo muito bem, elas vêm. Mas quando as coisas começam a ficar ruins, elas somem. Por quê? Porque ela só quer estar com Deus se houver satisfação no teu coração nas coisas do mundo. Se está bem, se a família não está bem, então não vem para a igreja. Se deu um problema lá, uma coisa ou outra, não vem mais para a igreja. Então nós estamos trocando o que é prioridade na sua vida. Tem que ser Deus, tem que ser o Senhor. Você tem que ser um adorador de verdade. E um adorador não é aquele que canta. O adorador é aquele que anda com Deus. Adoração é um estilo de vida, irmã. Eu não dependo da circunstância para ser um adorador. Estou desempregado, eu adoro. Eu gosto do Hugo por causa disso. O Hugo é uma benção, a esposa, né, irmã? A gente vai lá, a gente percebe, eles têm tantas lutas, mas esses irmãos é animado, viu? Glória a Deus, viu? Olha, então é assim. O que você é um adorador, tempo integral. Que negócio é esse? Eu levanto a mão para Jesus, eu oro quando eu venho para a igreja. Você é isso, tempo integral. Você é um adorador lá na tua casa. Você é um adorador dentro do ônibus. Você é um adorador dentro do Uber. Você é um adorador lá no seu trabalho. Você é um adorador tomando banho. Você é um adorador olhando, trocando mensagem na internet. Você é um adorador olhando lá o seu computador. Você é um adorador quando você assiste programas de televisão. Você é um adorador em todo o tempo. Que negócio é esse? Eu sou um adorador. Então, independente de estar bem ou não, aleluia, eu preciso estar com Ele. O adorador, ele não perde Cristo de vista, amém? Quarta coisa, muitas vezes procuro Jesus nos lugares errados. O texto diz assim, no versículo 44, diz assim: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Olha para você ver. Sabe que a primeira coisa que José e Maria fez foi procurar Jesus entre as pessoas que estavam ali. Olha, você viu Cristo? Não. Você viu o meu filho Jesus? Não. Você viu ele? Não. Né? Às vezes isso é um problema, porque às vezes, né, querendo transferir a responsabilidade para os outros. Pô, mas você não estava cuidando dele? Não. Então, procurando Cristo em lugares errados, além de passar na frente de Jesus e pensar que ele estaria com as pessoas que não estavam, José e Maria também procuraram no lugar errado, perderam tempo. Quando nós buscamos a Deus em lugares errados, né? Tem gente que acha que Deus está em tudo. Deus não está em tudo, não, irmão. Ah, não, mas de vez em quando pode. Não. Tem coisas, tem lugares, e eu digo para você uma coisa aqui: existem até mesmo igrejas que Deus não está lá. Nós temos que tomar cuidado. Sabe esse tipo de pessoa que parece que pinga, que pula de uma igreja para outra, para outra, para outra, para outra? Nós devemos tomar cuidado, amém? Aleluia, porque Jesus, você precisa saber onde Ele está. Eles não sabiam onde Ele estava. Estavam procurando Ele. Às vezes queremos passar a nossa responsabilidade para os outros. Eles achavam que Jesus estava com seus parentes, mas não estava. Precisamos reconhecer onde erramos e assumirmos os nossos erros. Sabe o que aconteceu ali, irmão? Sabe o que aconteceu? Eles não acharam Jesus onde eles procuravam, porque Jesus não estava ali. Talvez você tenha procurado Cristo, a presença dEle, em lugares onde Ele não está.
E eu queria encerrar essa palavra dizendo qual é o caminho para encontrar Jesus. A Bíblia diz assim no versículo 45, ó: e não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Olha para você ver, o texto diz assim, ó, e voltaram 3 dias depois. Olha para você ver, olha quanto tempo eles perderam. Eles 3 dias depois acharam-no onde? No templo. Eu digo para você assim, querido, ó, sabe onde Jesus estava? Na igreja. Hoje há muito tipo de igreja. Agora você precisa ter o discernimento para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Como que você conhece alguém que é de Deus? Como que você sabe, ó, essa pessoa é de Deus? Como que eu reconheço? A Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Então nós temos que analisar. Você pode analisar minha vida. Eu estou aqui há 4 anos. Minha vida é um livro aberto. Analisa minha vida. Você precisa fazer isso. Você precisa. Por quê? Porque Jesus está na igreja. Amém? O lugar onde Jesus estava, na igreja. Por que eu estou falando isso para você? Porque existem lugares, irmãos, onde Jesus não está. Paulo nos alertou sobre isso. Mas neste momento, qual é o caminho? Se você tem tomado decisões à frente de Cristo, aleluia, se você tem se distraído nos momentos bons da sua vida, se você tem perdido um pouco da sensibilidade de estar com Ele, eu quero dizer para você uma coisa. Sabe qual é o caminho? O primeiro caminho é voltar para a igreja. Esse é o primeiro caminho, amém? Porque Cristo, olha para você ver, quando eles se perderam de Jesus, quando José e Maria se perdeu, sabe o que eles tiveram que fazer? Voltar para trás. E eu vou dizer uma coisa para você, voltar para trás é tão difícil. Sabe o que é voltar para trás? É pedir para que Ele tome a frente da sua vida. Sabe o que é voltar para trás? É dizer para Ele assim: Senhor, por mais que existem coisas boas no mundo, nada é melhor do que o Senhor. Sabe o que é voltar para trás? É procurar ser sensível a Ele, estar com Ele em oração e intimidade. Talvez você perdeu isso no curso da sua vida, mas o caminho hoje de volta é: Jesus está na igreja. A melhor decisão de José e Maria tomaram foi retornar para Jerusalém e lá recomeçar a procura. Eles retornaram para Jerusalém. E sabe onde eles foram encontrar Cristo? Dentro da igreja, conversando com os doutores que haviam. Se você se perdeu, se você perdeu Jesus de vista, volte para a casa de Deus. Lá é o lugar certo para encontrar Jesus. Amém? Deus está falando com você nessa noite. Você precisa então voltar para a casa de Deus, e você precisa estar disposto a percorrer o caminho de volta. A Bíblia diz: voltaram para Jerusalém. Eles refizeram um caminho duro, mas foi voltar e refazer o caminho é duro, mas foi necessário. Onde foi que você errou? Volta lá, conserta tudo e Deus vai te abençoar. Amém? Aleluia. Quantos recebem essa palavra aqui? Diga amém. Eu convido vocês a ficar de pé, por favor, e nós vamos orar neste momento. Amém? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Se Deus de alguma forma falou ao teu coração nesta noite, e eu creio que sim. Pastor, talvez o seu problema não é vir à igreja. Você está até firme na igreja, como aquela menina que foi à frente quando a pastora ministrava, e a pastora perguntou para ela: filha, você está desviado da igreja? Ela falou: da igreja não, pastora, e eu venho na igreja todo dia. Eu estou desviado de Jesus, eu estou desviado de Deus. Talvez o seu problema não é vir à igreja, você vem à igreja, mas talvez o seu problema nessa noite é a insensibilidade de não buscá-lo, de não querer estar com Ele. Talvez o seu problema hoje é porque você troca qualquer coisa, em vez de estar com Ele, você troca qualquer coisa para não estar com Ele. Talvez o seu problema nesta noite é porque você começou a andar na frente, e aí você acha que Jesus está atrás de você. Você acha que assim as coisas vão funcionar. Talvez hoje você precisa dizer assim: Senhor Jesus, conduza minha vida de novo. A melhor maneira de Jesus conduzir a sua vida é você convidá-lo a ser o teu Senhor. Quem é
o Senhor? É aquele que dita as regras da sua vida. É aquele que te mostra o caminho e diz: vai por aqui, você vai. Quem é o teu Senhor? É aquele que guia a sua vida. Onde é que Deus tem bradado no teu coração nesta noite? Aleluia.